livro de Ruth, no capítulo 4, a partir do verso 13. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que olhou para nós, e mesmo estando nós perdidos em nossos pecados, o Senhor nos amou, o Senhor nos amou. Por isso, Deus, somos gratos ao Senhor, e te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite, nos ensina através da tua palavra, crava, Pai, em nossos corações a semente da tua palavra, que é a verdade, para que através dela, Pai, nós possamos dar muitos frutos, ó Deus. Por isso, Deus, acha em nós, ó Deus, uma mente cativa ao Senhor, acha em nós os corações, ó Deus, um terreno fértil. Fala conosco nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem se assentar. Amém. Eu sou muito fã, né, não é segredo aqui para ninguém, de filmes, e eu gosto de muitas coisas, né, e ultimamente, né, eu sempre, lá em casa tem TV a cabo, e eu sempre navego um pouco num canal que chama Telecine Cult, que mostra alguns filmes mais antigos, né, alguns filmes que realmente marcaram a história. E esses dias eu, passando lá, me deparei com um título de um filme, A Maior História de Todos os Tempos. Esse filme, gravado em 1965, num tempo onde as pessoas tinham tempo, eu acho engraçado, os filmes antigos têm grandes produções, 3 horas e meia de filme. Hoje parece que a gente consegue ver isso, mas é partido, né, em séries. Mas é um filme que mostra a maior história de todos os tempos. E aí ele mostra a história de Jesus. E às vezes, nesse tempo, né, de Natal, a gente fica muito focado na história do nascimento, na história do Cristo menino, mas nós deixamos de olhar para a história como um todo. Eu acho engraçado, nesses filmes antigos de 3 horas e pouco, eles tinham tempo de contar a história num todo. Contar a história por completo. Contar a história com diálogos muito ricos, né? E isso é muito bom, porque às vezes a gente anda com a mente tão agitada que a gente para de olhar para as coisas como um todo e deixa de se deleitar em diálogos ricos, né? Conversas boas. E essa história desse filme, eu achei muito interessante, porque ela conta a história como um todo. E a história como um todo
é a história da redenção. E a maior história de todos os tempos é a história da redenção. E aí, né, um livro, uma história muito conhecida por todos nós, mas hoje eu quero me dar ao luxo aqui, pedir a Deus que me dê graça para contar a história desse livro, né? Eu sei que todos aqui conhecem, espero que alguns façam tempo que não visitem esse livro aqui, às vezes estão esquecidos, mas é uma história que Deus me trouxe para essa história desse livro, do livro de Ruth. É um livro colocado logo após o livro de Juízes, né, um tempo onde o povo de Israel necessitava de juízes, começaram a se perder, começaram a misturar muitas coisas e por isso colheram tempos difíceis. E logo após esse pequeno livro de Ruth começa a 1 Samuel. E como nós lemos aqui, desse livro de Ruth tem a descendência de Davi, provavelmente Samuel contou essa história, né? E esse livro começa falando lá, né, se você quiser dar uma navegada aí juntos, começa falando lá de Noemi e Ruth. É interessante que ele poderia se chamar também um livro de Noemi, porque Noemi é uma protagonista sensacional nessa história. E começa contando, queridos, lá no capítulo 1, a história de um homem chamado Elimeleque e sua esposa Noemi. Um homem que, eu acho interessante aqui, falava que nesse tempo havia fome na terra que eles estavam, Belém, na terra de Belém, de Judá. E é engraçado, né, que quando a gente olha, esse lugar onde eles estavam era a terra prometida, a terra que Deus tinha conduzido o povo até lá. E havia fome na terra prometida deles lá, justamente por causa desse destempero que eles tiveram, né, do pecado que vinha assolando. E aí, mas tinha fome nesse local. E aí Elimeleque, cujo o significado do nome é Deus é Rei, ele simplesmente ele chama a sua família e sai para habitar a terra dos Moabitas, vai para Moabe, vai para uma terra distante, procurando solucionar um problema. E é engraçado que essa terra de Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus. Mas, diante da necessidade, né, ele simplesmente pegou a família dele e saiu. E a palavra diz, né, que Noemi e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram de Eufrates, né, de Belém, de Judá, e foram para a terra de Moabe. Eu acredito assim, quando a gente começa a olhar, né, os significados, eles estavam num tempo tão difícil que em Israel a gente sabe que os nomes tinham, eles colocavam os nomes com alguns significados, né? E Malom significa adoentado, enfermo, enfraquecido. Imagina você ter um filho e já colocar o nome dele de enfraquecido. Por exemplo, como que estava a situação que eles estavam vivendo, né? E Quilom era fraqueza, desfalecimento. Então, Noemi foi para uma terra desconhecida com 2 filhos, o adoentado e o enfraquecido. Então, o negócio já estava meio complicado, né? Mas lá eles ficaram e trabalharam, e só que alguns anos depois, 10 anos, Elimeleque morre. E eles chegaram até a dar certo em algumas situações lá, né? E esses tempos, né, a gente tem aprendido muito. Eu tenho aprendido muito com o pastor Mário, e ele fala muito assim, nem tudo que dá certo é de Deus. E às vezes a gente coloca esses parâmetros, né? Se vai dar certo é de Deus. Mas nem tudo que dá certo é de Deus. E a palavra diz que depois que Elimeleque morreu, os filhos se casaram com mulheres moabitas, mulheres de lá, se casaram com Orfa e Ruth. Só que eles não tiveram filhos, né?
Às vezes porque eles já eram meio enfraquecidos e adoentados. Então, eles não tiveram filhos. E depois eles também morreram. Eles também morreram. E quando eles morreram, restou ali o quê? 3 viúvas. Sem filhos, sem expectativa. E Noemi, a mãe, né, dos meninos e sogra das duas, ouviu que tinha alimento novamente na terra dela, em Judá. E aí ela vem, chama as suas 2 noras e fala, ó, eu estou dispensando vocês, né? Primeiro, vocês são moabitas. E eu estou voltando para a minha terra, lá para o meu povo. Vocês podem seguir o caminho de vocês, voltem para a casa dos pais de vocês, e lá vocês vão arrumar outros maridos, né? E vão ver se vocês têm mais sorte nessa vida, porque está complicado. Eu vim para cá cheio de filho e estou aí voltando, ó, de mãos vazias. E ela coloca, né? Ela coloca a culpa até em Deus, né? Noemi fala, ó, Deus pesou a mão sobre a minha vida. E às vezes a gente faz isso, né, gente? Quando a gente faz algumas escolhas e tudo, e a gente esquece de olhar para as dificuldades como algo que a gente pode aprender, como algo que a gente pode crescer, e a gente corre esse terrível risco, né, de culpar a Deus por algumas coisas. Mas a gente sempre tem que lembrar que Deus, ele é fiel e bondoso. E mesmo em meio às dificuldades, às lutas, coisas que às vezes ela não planejou, né, que nós somos pegos de surpresa, essa história conta que Deus é muito maior do que isso, né? E aí Noemi dispensa elas, e elas, não, nós vamos ficar com você, minha sogra e tal, né? Aí Noemi insiste de novo, fala, não, ó, vocês podem ir embora, né? Não tem... Eu sou velha, como que eu vou gerar filhos? Porque tinha uma lei em Israel que se uma viúva de um irmão, ela não tivesse filho, ela tinha que casar com o irmão para que continuasse a descendência, o nome daquele irmão continuasse, né? E o filho receberia o nome do irmão. Então tinha essa lei lá, né? Que é de uma forma assim, a gente pensa, nossa, é esquisita, né? Então assim, imagina se você casa com o irmão morre e você tem que casar com o outro, né? Só tem uma vantagem, né? Você economiza sogra, né? Já tem uma e essa era boa. Então, e Noemi era uma excelente sogra. Mas aí, a Noemi falou, olha, eu estou velha, eu não vou casar de novo, eu não vou gerar filho. E mesmo se eu gerar, vocês estavam dispostos a esperar eles crescerem? E aí, Orfa decide e volta para a casa dela. Mas Ruth, no capítulo 1, ela diz que não vai abandonar Noemi, que ela tem uma aliança com Noemi, que ela, aonde ela for, onde Noemi for, ela vai. E eu acho interessante isso, né, queridos, que como que a gente pode olhar dentro de uma história triste, uma relação que se constituiu e que Ruth olha para Noemi nessa história como alguém que representava e trazia a graça de Deus para a vida dela. Porque vocês se lembram, ela era moabita, ela não conhecia o Deus de Israel. Mas através da vida de Noemi, ela conheceu e ela creu nesse Deus. Então ela mostra uma relação, né, que às vezes a gente, com esse estereótipo, né, do Ocidente, de relação nora e sogra, e tudo muito complicado, a palavra de Deus mostra que quando Deus está na história, essa relação pode gerar uma profunda aliança. E Ruth, ela fala, olha, eu aprendi a amar você, eu aprendi a amar o seu Deus. E aí, é incrível, queridos, se vocês quiserem me acompanhar aí, no verso 15 do capítulo 1, olha esse diálogo, essa riqueza desse diálogo, né? Quando eu falei dos filmes antigos de diálogos tão ricos, olha essa declaração, parece até uma coisa assim de marido e mulher, né? Esposa falando para o marido num casamento,
é o marido falando para a esposa nos votos, mas é incrivelmente, pela ação de Deus, é uma nora falando para uma sogra. Que se fôssemos olhar para as circunstâncias, ela teria que falar assim, vai tarde, minha sogra, porque senhora, o negócio do lado da senhora não é muito bom não, né? Porque, poxa, vai ser azarada para lá, né? Vai, né? Então, mas olha o quê? Olha aqui no verso 15. Diz assim, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltarás após a tua cunhada? Aí, queridos, é para acabar, né? Como se diz aqui no Goiás. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouve, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, um homem fizer uma declaração dessa para a mulher, ela casa na hora, né? Imagina uma nora falando para a sogra. Não é uma revelação, uma coisa de Deus. Porque essa mulher, ela pôde transmitir para Ruth, Noemi pôde transmitir para Ruth a graça e falar do Deus de Israel. O Deus de graça. O Deus que traz sustento, que traz vida, mesmo em momentos de dor e dificuldade. Porque é extraordinário quando a gente olha, né? Essa declaração. Ela não tinha condições, ela não impôs lugar, ela não falou assim, onde você dormir, eu vou dormir. Ruth declara aqui algo incondicional. Ela falou, olha, eu te amo, eu vou te seguir, estou com você. Não interessa. E é estranho, né, gente, que a gente pensa que, às vezes, entre aspas, aí, né, amores que são tão declarados, mas quando tem uma adversidade, tem uma dificuldade, se coloca, né, coloca condições. E esse amor aqui, né, de uma nora por uma sogra, nos deixa até envergonhados, né? Nós como marido, e às vezes a gente briga por causa de condições. E aí ela fala que eu te amo, porque o Senhor trouxe esse amor no meu coração. Eu te amo, né, minha sogra. Vocês viram, né, que a sogra você até pesa, né, essa palavra na hora que a gente fala. Mas a gente precisa desse amor de Deus para restaurar isso nas nossas vidas. Para que a gente possa amar incondicionalmente. E que essas palavras possam ser as palavras que nós dizemos àqueles que nós amamos. É claro que é bom ter uma condição melhor, é claro que é bom ter um lugar ideal. Mas, como nós vimos nesse ano, nem tudo é ideal. E aí a gente tem que continuar amando. Porque é com esse amor que o Senhor nos ama. E é com Ele que nós começamos a repartir o amor. E é com esse amor dEle que nós começamos a impactar pessoas que não conhecem Ele e repartir. E com certeza, esse capítulo 1 aqui, se tivesse que falar assim, olha, se eu pudesse resumir esse capítulo 1, eu ia falar assim, a vida de Noemi impactou profundamente Ruth. E nos traz uma reflexão, né? Quem que nós estamos impactando com as nossas vidas? Mas vamos lá. Então eles voltam, né, para Judá, né, Noemi volta para a terra dela. E lá começa a mudar um pouco, né, essa história no capítulo 2. Chegaram em Belém, né, no princípio da cega da cevada.
E aí chegaram em Belém no princípio da colheita. E eles estavam realmente com muita dificuldade. Quando eles saíram de lá, quando Elimeleque saiu, eles venderam tudo, né? Venderam, pagaram dívidas, porque era um tempo difícil. Às vezes, né, a gente fala-se muito isso, né? O homem, né, o cabeça da casa, como que a Bíblia diz, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque impacta toda a família, né? E aí eles venderam as terras, foram para outro lugar, aconteceu o que aconteceu, mas eles voltaram e chegaram lá duas viúvas. E como hoje, né, naquele tempo, o povo falou, ó, quem voltou? Ah, Noemi voltou, a esposa de Elimeleque. Coitada, voltou, hein? Saiu daqui com o marido e 2 filhos e volta com uma nora. Tá certo que é uma nora que honra e ama ela, né? Mas é estranho, né? Como que essa percepção cultural traz que volta com uma mulher. E mulher não valia lá muita coisa, né? Então, olha assim e fala, voltou de mãos vazias. E aí, só que elas voltaram com muita necessidade mesmo, sem lugar para ficar, sem trabalho, sem comida. E aí Ruth falou, minha sogra, eu vou dar uns corre aí, né? Eu vou sair porque temos que arrumar comida. E a senhora já é mais idosa, então eu vou lá. Faz parte aqui. E aí, é interessante que fala aqui que era na época da colheita, da cevada, e tinha uma lei lá também em Israel, está em Levítico 19, do 9 ao 10, Deuteronômio 24, 19, que falava assim que, na colheita, né, gente, é incrível, né, como que a Bíblia ela é completa, como que a lei de Deus ela é completa e ela cuida de todos, né. Falava assim para os senhores, né, de terras, quando você, nas suas terras lá, quando você colher, aquilo que cair no chão, você não pega. Os cantinhos da sua roça lá, você não pega. Deixa para aqueles que são necessitados. Deixa para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. E quando a gente olha e fala assim, né, deixa para os viúva e órfão, eram totalmente desfavorecidos, queridos. E estrangeiro, a gente pode, hoje, né, fica mais interessante, que a gente pensa assim, estrangeiro é alguém que vem de um país, tal. A gente pode pensar na palavra refugiado. Aquele que está fora do seu país e que está totalmente dependente da graça daquele povo que não é o povo dele. E aí, eles podiam ir lá e catar essas sobras para se alimentarem. E Ruth foi e se alimentou. E a palavra diz que por coincidência, aleatoriamente, né, Deus escrevendo essa história, a gente sabe que não tem isso, Ruth foi até as terras de Boaz, sem saber que Boaz era um parente um pouco distante de Elimeleque, o seu sogro falecido. E tinha uma lei lá também, que chamava a lei do resgatador, que Boaz, como parente, poderia comprar as terras de Elimeleque, casar com as viúvas de Elimeleque ou dos filhos dele, para que trouxesse novamente um lar e uma descendência. Só que Ruth não sabia disso. E aí a história fala que Boaz era um homem bom, um homem valente, poderoso e justo, de posses, e que Boaz repara essa mulher moabita no campo dele. E ele achou ela, no mínimo, diferente. Eu não posso afirmar se ela tinha uma beleza de um padrão físico, alguma coisa assim, mas ela foi uma mulher que chamou a atenção. Com certeza. E com certeza, né, a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são belos, e uma mulher que entendeu o amor de Cristo. Quem entende o amor de Cristo, queridos, é belo. É belo, é alegre, é feliz, porque nós temos o amor de Cristo, né? Eu estava até comentando essa semana aqui, que eu estava andando de carro essa semana e escutando no rádio, aí me esqueci um pouco dos dados aí, mas teve um estudioso aí que
fez escreveu um livro sobre a felicidade. Ele fez um estudo genético e comportamental a respeito da felicidade. E aí ele fala, né, que a felicidade tem alguns parâmetros, né? Ele falou que 50% nesse estudo dele da felicidade é genética. Então, quem tem uma família alegre, feliz, já é um pouco genética. Mas os outros 50% é comportamental e a gente pode trabalhar. E aí ele fala uma coisa interessante, né, que a Bíblia já nos fala há muito tempo. Ele fala que dar gera muito mais felicidade do que receber. Ele fala que experiências compradas, coisas compradas e adquiridas, quando são materiais, passa rápido. Né? Então, assim, às vezes você quer trocar de carro. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Aí você consegue. Passa rápido. E depois seu nível de felicidade volta ao mesmo nível que era anterior de você comprar. Mas ele fala que quando você... Coisas que geram relação, experiência de vida, e que você adquire, é uma felicidade muito mais duradoura, né? Ele deu o exemplo lá de viagem, falou que uma viagem gera uma felicidade muito mais duradoura do que adquirir algo. Um passeio em família, né, uma viagem, fala que porque tem o antes, o durante e o depois. Tem a expectativa, tem a viagem, tem as memórias. Que ninguém pode tirar, né? E então ele vai falando que tudo quanto é coisa que é relacional, você assistir um bom filme, gera muito mais felicidade que você adquirir um smartphone. Você ir num teatro, você vir ao culto, né? Celebrar com os irmãos e encontrar os irmãos. Uma comunhão gera muito mais felicidade, né? Então, queridos, eu acho que Ruth, ela tinha descoberto isso aí, o amor de Deus. E mesmo em circunstâncias lá como menos favorecida, colhendo na eira, a alegria dela chamou a atenção de Boaz. A presença dela chamou a atenção de Boaz. E às vezes eu me pergunto, né, será que nós temos chamado a atenção das pessoas nesse tempo tão difícil, né? Como alguém que confia, como alguém que tem uma palavra de esperança, como alguém que traz alegria e faz diferença onde está. E aí Ruth está lá colhendo e o Boaz pegou, né? Boaz deve ter pegado o smartphone dele lá e falou, opa, quem que é aquela? Vou dar um Google aqui. E foi lá e jogou lá Ruth, nora de Noemi. E aí visitou as redes sociais da Ruth. Foi lá no Instagram, foto da Ruth abraçada com a Noemi para todo lado. Foi lá e falou, gente, o que é isso? Eu agradei demais dessa moça. Aí Boaz chama os capatazes dele lá, quem trabalhava na fazenda, e falou assim, essa moça aí é o seguinte, quando vocês veem que ela está catando lá a sobra, vocês derrubam umas espigas boas lá, deixa ela pegar. Ninguém encosta, hein? Não é para mexer com ela não, viu, gente? Porque eu acredito, né, que além dessa questão cultural de ser mulher, ela ainda era uma estrangeira. E às vezes a gente é tão pejorativo, né, com aquele que não que é estrangeiro, que é diferente. Mas Boaz já fala assim, olha, alguma coisa tem na vida dessa moça aí. Eu agradei dela. E aí Boaz pega e faz lá chama ela para almoçar. Não, chama ela para almoçar comigo, né? Primeiro Boaz fez direitinho, né, as etapas, né, de alguém que está interessado. Primeiro dá um Google, olha a rede social, vê como que tá, procura informação, como que é. Não, eu fiquei sabendo da sua história com a sua nora. Você acredita que o povo está falando aqui com a sua sogra, né? Acredita que o pessoal está falando de você? E aí fala, olha, aí chega perto dela, é gentil. Olha, não, aí eu vou almoçar, vamos sentar lá, vamos comer. Aí comeu, ela deve ter ficado assim, o que está acontecendo? Comeu. Leva para sua sogra. E aí, Ruth volta com a sacola cheia. Não só de sobras de colheita, mas de algumas guloseimas, né? Você já viu, né, o genro, quando quer conquistar a sogra, ele começa a trazer um monte de coisinha.
que a sogra gosta, fica sabendo. E aí Ruth volta, aí Noemi come e fala, uai, o negócio foi bacana, hein? Olha só, a gente estava me passando necessidade. E aí Ruth vai e pergunta, Noemi pergunta para Ruth, onde você arrumou isso? Noemi falou, olha, foi lá no campo de, Ruth fala lá no campo de Boaz. Aí a Noemi fala assim, Boaz. Ah, gente, Boaz. Boaz é um dos resgatadores da nossa família. Ele é parente do meu marido. Boaz poderia novamente ser o resgatador de alguém que abandonou o seu lar, o seu povo, perdeu tudo, enfrentou a morte. Boaz era o resgatador que poderia trazer novamente esperança de um lar e de uma descendência. Esperança de uma história continuada. E aí, Noemi, muito inteligente, ela arma lá, e ia ter uma festa, lá no capítulo 3, você pode olhar lá, ia ter uma festa da comemoração pela colheita. E Noemi fala assim, Ruth, é hoje, minha querida. Te preparas. Põe uma roupa bonita, uma roupa decente, uma roupa que você vai ficar notável. E vai para a festa e fica lá. Aonde Boaz for, você fica perto. Vamos resolver esse negócio. E aí a Noemi fala para ela assim, olha, e aí você sabe, né? Ele vai festejar, vai beber um vinho. E aí mais tarde, quando ele tiver já um pouco... A Bíblia é tão elegante, né? A Bíblia fala assim, quando ele estiver um pouco alto e se deitar, né? Se fosse a gente escrever, fala assim, quando ele tiver tonto, quando ele tiver bem ruinzinho, ele vai se deitar, você fica esperta. Mas a Bíblia é um livro lindo, né? E o livro de Ruth é um livro muito poético, então ela fala de uma maneira muito bonita. Fala, quando ele estiver alto e se deitar, você vai e deita aos pés dele. E ele estava tão ruim, gente, que quando ele acordou, ele olhou para a Ruth aos pés dele. Falou assim, quem que é você? Pô, o cara estava de olho nela, né? Então, assim, ele esqueceu de tudo. Ela fala, não, eu sou Ruth. E Noemi falou que tu és o nosso resgatador. E aí ele fala, então estende sobre mim. Ela pede para ele estender sobre ela a capa. E Boaz estende a capa e fala assim, eu quero ser o seu resgatador. E aí, né, então ele fala assim, então queria dizer o quê? Que Boaz queria pagar o preço pelas terras de Noemi e queria casar com Ruth e tomar conta também de Noemi, a sogra de Ruth, e dar a elas novamente uma vida, né, de restaurar aquilo que elas perderam. E aí ele fala, eu quero ser o seu resgatador. Aí ele fala assim, só que tem um problema, no capítulo 4 ele fala, tem um problema. Tem um parente mais próximo. E pela lei, o mais próximo tem direito. Aí fala que ele foi lá na entrada da cidade e foi conversar lá, porque eles resolviam as coisas na entrada da cidade. Chamou alguns anciãos e chamou o cara. Falou, você aí que é o parente mais próximo aí de Noemi lá, de Elimeleque. É o seguinte, elas voltaram. E aí, é seu direito de comprar as terras dela de volta. Aí o cara falou, comprar a terra, beleza, é comigo mesmo. Vou lá pagar o preço e vou comprar as terras. Aí Boaz chega, né, ele estava bem interessado, né? Ele chega e fala assim, seguinte, você vai comprar as terras. Mas de lambuja você vai levar a viúva do filho de Elimeleque, do Quilom lá, ou do adoecido lá, do enfraquecido, e ela é moabita, hein? E vai levar a sogra dela também.
Aí o cara coçou a cabeça e falou assim, não está nos meus planos isso aí, não. Então, se eu pegar a terra, você tem que continuar a descendência lá. E a Moabita, né, você sabe, povo amaldiçoado. Aí, acho que o cara pensou bem, olhou e falou assim, então tá bom, eu abro mão. E aí a Bíblia fala aqui, né, que eles tinham costume, quando abria a mão, ele jogava chinela, dava chinela lá para o cara lá, e os pés descalços ficavam, e todos tinham testemunha que ele abriu mão daquilo. E aí Boaz pega e fala, então eu sou o resgatador. E Boaz tinha recurso, Boaz paga, Boaz queria muito casar com Ruth, e Boaz casa. E esse texto que eu li, fala que depois que eles casaram, eles tiveram um filho. E que esse filho é tão interessante que as mulheres falam que esse filho foi colocado no colo de Noemi. E que Noemi agora louvava a Deus. Porque apesar dos olhos dela terem visto tanto sofrimento e tantas percas, Deus é um Deus de graça, um Deus de amor. E é um Deus que deu a ela novamente a esperança. Que deu a ela novamente vida. E que é tão interessante que o texto vai falando que, por causa de Boaz, ele gerou, e o filho dele é pai de Jessé. E Jessé gerou Davi. E nós sabemos que da linhagem de Davi foi gerado o Cristo. Por isso, queridos, que essa história é a história da redenção. Que a maior história é a história da redenção. Porque a palavra de Deus diz em João 1:1, diz que, abre lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido entre figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, queridos, que a história da redenção começa com um Deus que se humilha e se faz homem. Que ele sendo o verbo, ele sendo tudo, ele sendo o antes e o depois, o alfa e o ômega, ele se faz carne e habita entre nós. E nós estamos no Natal, que a gente vê como que um Deus nos ama, ao ponto de se tornar semelhante a nós, para ser o nosso resgatador, para ser o nosso Redentor. Um Deus que se humilha ao ponto de de estar na forma humana e ser cuidado e ser frágil. Que se expõe aos mesmos sentimentos que nós temos, as mesmas emoções, as mesmas dores. Porque Ele quis fazer isso e fez por amor. E Ele estava disposto a pagar o preço. Ele tinha recurso para fazer isso. Não adiantava nada Boaz ser resgatador se ele não tivesse o recurso para pagar as terras. Mas Jesus tem o recurso. Em 1 de Pedro, você está aí em Filipenses, 1 de Pedro no capítulo 1, no verso 18, vai lá um pouquinho lá para frente.
Diz assim, 1 de Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele deu o seu sangue por nós. E nos livrou da condenação do pecado. E nos trouxe novamente para a relação com Ele. E todo aquele que crê, a palavra diz que não perece, mas tem vida eterna. Ele fala que Ele veio em João 10 para dar vida e vida em abundância. Ele quis pagar isso por nós. E Ele estava disposto a redimir toda a humanidade. Mateus 20, 28. Ele estava assim, eu quero sim, por amor. Tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio e Ele deu voluntariamente a vida dele por nós. E Ele veio e tomou a sua igreja como noiva. Para que um dia nós possamos estar junto com Ele e desfrutar da presença dEle por todo o tempo. Mas Ele já nos abençoa e já desfrutamos da presença dEle, porque o Espírito Santo de Cristo habita em nós. E isso, queridos, é a história da redenção. Isso é a maior história do mundo, porque ela continua sendo contada através da minha vida e da sua vida. E assim como Noemi impactou a vida de Ruth, pela graça e pelo amor do Cristo, que nós possamos continuar impactando muitas vidas. Que nesse ano, um ano que as percas e as coisas saíram tanto do nosso controle, do nosso normal, que nós conseguimos ver que só há um lugar seguro. E esse lugar é estar em Cristo. Não interessa as lutas e as dificuldades. Aquele que está em Cristo está seguro. Porque aquilo que Cristo nos deu, a vida que há nele, nada pode nos tirar. Porque Ele nos amou e nos resgatou. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé. Queria que nesse tempo de você refletisse e entendesse que nós participamos dessa maior história do mundo. A história do Cristo, ela é contada ainda através da minha vida e da sua vida. E que a gente possa ansiar a repartir essa história com aqueles que não conhecem ainda. Amém? E uma coisa nós podemos dizer com muita alegria, né? Mesmo distante aí, ou quem está próximo, diz para quem está próximo de você que você tem um resgatador. Amém? E é Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Por isso, queridos, nós podemos ser esse povo alegre. Esse povo que tem vida. E vida em abundância. Vida para repartir. E por isso, glória a Deus que nós podemos, juntos aqui como igreja, adorar o Senhor e continuar repartindo da vida que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.
Deus, porque fazemos parte da história, Pai, da redenção, do amor que há em Cristo Jesus, Pai. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, enche o coração da tua noiva, Pai, com o amor que há no Senhor, Deus, porque ainda há muitos, ó Deus, a serem resgatados, Senhor. Enche-nos, ó Deus, da tua presença, Senhor, ao ponto de sermos notados, Pai, de sermos notados, Senhor, como aqueles que são cheios do seu Santo Espírito, como aqueles, ó Deus, que são felizes, Pai, porque são do Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, nos enche, nos capacita, nos dá ousadia, Senhor, porque nós queremos ser notados, ó Deus, como uma igreja que ama, que não olha as diferenças, ó Pai, mas que traz amor ao necessitado, ao perdido, às viúvas, aos órfãos, ó Deus, ao estrangeiro, Senhor. Pai amado, ó Deus, que a sua igreja seja aquela que venha mesmo, ó Deus, declarar que tu és santo, que tu és um Deus de graça, um Deus de amor e um Deus de misericórdia, Senhor. Porque nós podemos cantar ao Senhor, ao Pai, e exaltar o teu santo nome, Jesus. Louvamos Deus por causa do seu amor, por causa da graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Deus. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 és Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia, Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu um lar, Pai. O nosso lar é estar no Senhor, Pai. O Senhor gerou em nós, ó Deus, uma descendência santa, uma descendência que vem do alto. Por causa do Senhor, Deus, novamente nós podemos gerar filhos e filhas para Deus. Filhos e filhas para Deus, Senhor. E nós podemos, ó Deus, cumprir o seu chamado de multiplicar e ser fecundo, Deus. Porque onde havia infertilidade, ó Deus, o Senhor trouxe a fecundidade. O Senhor trouxe a vida, Pai. E
Te louvamos, ó Deus, porque o seu amor nos resgatou. Porque o seu amor, Pai, foi derramado na cruz do Calvário, ó Deus. E através do seu sangue, Senhor, nós temos livre acesso ao Senhor, Pai. E por causa deste amor, Deus, nós continuamos repartindo vida. Enche-nos, ó Deus, neste ano que foi tão difícil, Deus, mas que o Senhor sempre trouxe esperança aos nossos corações, porque o Senhor é aquele que venceu a morte. E assim como o apóstolo Paulo diz, ó Deus, por causa do seu amor em nós, por causa da vida que há do Senhor em nós, nós podemos dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque no Senhor, ó Deus, nós vencemos a morte. E tem tantas pessoas, Deus, que querem experimentar dessa vida, vida que prevalece, vida que vence a morte. Porque a sua história, Deus, é a maior história de todos os tempos. É a história da redenção. Por isso Deus nos ensina, Pai, mesmo em tempos difíceis, a sempre estar no Senhor. Porque quando nós estamos no Senhor, nós estamos cheios de vida. E podemos te louvar, a Deus, porque a vida que há no Senhor prevalece. E somos gratos, ó Deus, por este amor imerecido, pela fidelidade do Senhor pelas nossas vidas. E por causa do seu sangue, ó Espírito Santo, nós podemos cantar e chegar a ter livre acesso ao Senhor e adorá-lo, Senhor. Somos gratos, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus, porque Ele nos resgatou. Glória a Deus, porque Ele enche o nosso coração sempre de esperança. Porque nós somos a tua noiva. E assim como Boaz lançou a sua capa sobre Ruth, Deus lança suas asas sobre nós e nos acolhe e nos guarda, porque nós somos o povo amado dele. E tem muita gente que é povo, mas ainda não sabe. E o Senhor quer usar a sua igreja para dizer para eles que eles têm um resgatador. Amém? Abraça, se você puder, quem está do seu lado aí. Pai, nós mais uma vez te louvamos e somos gratos pelo Senhor. E te pedimos, Deus, que o amor do Senhor, Pai, o amor de Deus, o Pai, a graça e a salvação que há em Cristo Jesus, as suaves consolações do seu Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas. E que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, a igreja do Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus.